uma triste ironia, é assim que o nosso ouvinte começa o seu e-mail. Uma triste ironia, o que acontece na minha casa. Quando eu não era convertido, a minha mulher era uma cristã fervorosa. Só por essa frase você já deve imaginar o que aconteceu, né? O camarada tava do lado de fora e a mulher tava do lado de dentro. Quando o camarada entrou, a mulher pulou fora. Uai, como é que fica um negócio desse? É isso mesmo, hein? Hoje que sou liberto e sirvo a Deus, diz ele, ela esfriou. A minha esposa quase não vai mais à igreja e quando eu olho para ela não enxergo nem vestígios de sua vida com Deus. Eu sei que a salvação é individual, só que é muito difícil permanecer firme ao ver um modelo de espiritualidade se desfazer. O que diz o nosso ouvinte? Que a mulher, a esposa dele, era o seu modelo de espiritualidade. Ele olhava para ela e via, olha, eu quero ser assim. Este é o modelo ideal de espiritualidade. De repente ele consegue ver que aquele modelo de espiritualidade vai se desfazendo. E cá entre nós, só que entre nós. Você já teve uma decepção neste nível com alguém? De você tinha uma pessoa que era um modelo de espiritualidade. Você achava, né? Você olhava a pessoa e disse, essa pessoa aqui, isso é quase um anjo. Essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, essa é uma pessoa extraordinária, essa é uma pessoa angelical. E aí depois você foi descobrir que não é nada disso, e aí bate uma decepção. Já te aconteceu isso? Olha bem o que diz o ouvinte ainda, ó, sem contar que meus sonhos de ter uma família servindo ao Senhor estão cada vez mais distantes. Como não deixar que o esfriamento de uma pessoa nos esfrie também, hein? Quando um dos cônjuges está distante de Deus, qual a melhor forma de ajudar? Qual o segredo para ter uma família aos pés do Senhor, independente do tempo e das circunstâncias? Que pensa você sobre esse assunto, hein, ouvinte? É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda, 27 de abril de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe, que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. A nossa menina da mesa de hoje é a missionária Kátia Regina. Muito bom dia, seja bem-vinda. Destacou a frase que a nossa ouvinte nos conta. Eu sei que a salvação, nosso ouvinte nos conta, a salvação é individual, só que é muito difícil permanecer firme ao ver o modelo de espiritualidade se desfazer. Muito bom dia, JR, nossos queridos e amados irmãos debatedores e a todos os nossos amados ouvintes, que o Senhor esteja falando ao nosso coração nessa manhã. Muito interessante o e-mail desse irmão, achei muito interessante a preocupação dele com a sua família, bonita, digna, e certamente o Senhor está atento para esse lar. E o que eu gostaria de dizer para esse irmão, a princípio, JR, é que ele se colocasse no lugar de sua esposa e analisasse os momentos que foram vividos em sua casa e os momentos que foram vividos em sua vida com o Senhor. Ele começa colocando que ele não foi em todo o tempo convertido, houve um momento em sua vida em que ele não era convertido e sua esposa era o modelo. Então eu gostaria que você analisasse, meu irmão, o momento em que você não era convertido, como era a sua vida
vida, os propósitos que o levou a isso, que os levaram a isso, né? Por que eu não era convertido? Porque eu escolhi não ser de Deus e a minha mulher escolheu ter uma vida em santidade. Existem tempos em nossa vida. Não é ideal que você se esfrie de forma alguma, ao contrário, é ideal que você se santifique, mas o esfriamento pode ocorrer, e é essa compreensão de que ele não está tendo. Se ele começar a analisar o porquê que isso está acontecendo, eu li essa semana, já terminando a minha fala, um psiquiatra colocar que antes de um pai disciplinar o seu filho, na visão dele ele colocava que antes de um pai disciplinar os seus filhos, ele acha interessante que o pai compreenda o que acontece na mente do seu filho, por que ele está passando por aquilo, por que ele tomou aquela atitude. Então eu acho muito interessante que esse irmão comece a compreender o que está acontecendo no momento na vida de sua esposa. Muito bem, quero ouvir a opinião também do pastor Gilton de Medeiros. Muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor, pastor? Bom dia, JR, bom dia, amigos da mesa, bom dia, ouvintes da 93, é uma alegria estar de volta ao debate. Nós temos, JR, como a missionária Kátia já mencionou, uma pessoa que está vivendo um momento na sua vida diferente daquele momento inicial do seu envolvimento conjugal, né? Ele começou a sua história fora da igreja e ela integrada. E agora, como já foi destacado, os papéis se inverteram e nós precisamos realmente averiguar a história de vida dos dois, para ver o que está levando a esse afastamento e o que está levando a ele a esse comprometimento. Eventualmente nós podemos imaginar que no convívio dos dois, algum episódio, alguma situação levou a esposa a ter esse afastamento. Então é importante, vamos descobrir o que está acontecendo para poder entender o momento que eles vivem. Pastor Josué Praça, muito bom dia, seja bem-vindo, meu querido irmão. Quero também ouvir a sua opinião. Nosso ouvinte destaca, só que é muito difícil permanecer firme ao ver o modelo de espiritualidade se desfazer. Bom dia, JR, bom dia aos amigos da mesa, bom dia você, ouvinte amado. Nós estamos diante de uma situação que, infelizmente, é muito comum. As pessoas vivem um esfriamento. Acho que todos nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas e, como já foi bem dito aqui, a questão das causas, o que pode nos levar a esse esfriamento. Até mesmo uma grande batalha espiritual, às vezes um grande envolvimento com a obra pode nos esfriar, como aconteceu com Elias, né? Nós entendemos que ele sai de uma grande batalha, de algo sobrenatural que ele viveu na vida dele, e em seguida passa por um esfriamento por causa de uma circunstância ou de repente de uma palavra dada. Então, isso que a missionária Kátia falou, que o pastor Gilton disse também, bastante importante observar quais são esses comportamentos e o que levaram a sua esposa a viver essa situação e acolhê-la, compreendê-la, acolhê-la, e para que você possa ter um entendimento melhor da situação. Reverendo Jorge Cruz, muito bom dia, seja bem-vindo, meu querido irmão. Quero também ouvir a sua opinião compartilhada aqui com os nossos queridos e amados ouvintes. Bom dia, JR, bom dia, amados ouvintes da 93, irmãos da Zona Oeste, Deus abençoe. Bom dia aos companheiras de mesa. Eu vejo aqui que acabou o desafio para ela. Há pessoas que são movidas por desafios, e o desafio dela era a conversão do marido, né? Quando ele se converte, o desafio acaba. Então aí acaba o estímulo, né? Que nós precisamos de estímulo, todos nós precisamos de estímulos, e algumas pessoas precisam de desafios constantes, como existem grupos que precisam de ter encontros constantemente para se manter unidos, né? Então, na vida desta pessoa aqui, como de muitas outras, quando acaba o desafio, há também um esfriamento, né? Então, simplesmente, ela deve ter casado com ele. Se ela já era crente quando casou com ele, alguém deve ter dito para ela: olha, esse rapaz não é crente, vai ser um problema. Mas ela então aceitou o desafio, né? Até eu lembro muito uma frase de Edmeia, que às vezes a irmã Edmeia Williams, que há moças que casam, né, com um rapaz achando que ele é um sapo que vai virar príncipe, e nem sempre o sapo vira príncipe, continua sapo. Então é um problema. Então ela deve ter ouvido muitos conselhos, até de pessoas da família, para que não fizesse um casamento num julgo desigual. Então ela aceitou esse desafio, casou, e para ela foi um desafio a conversão dele. O dia que ele se converteu, acabou o desafio, acabou a motivação.
Bom dia, JR, ouvintes, debatedores. A pesquisa hoje é a seguinte: você conhece alguém que acabou esfriando porque uma outra pessoa também esfriou na fé? 72% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem. E aqui no nosso WhatsApp, telefone 968038319, um ouvinte abre o coração e diz assim: olha, eu estou exatamente nessa situação. A minha esposa se afastou. No início eu conversava bastante, eu chamava e ia sozinho. Com o tempo, acabou que eu fui esfriando também. E hoje eu confesso, eu não tenho mais forças para ir. Amanhece o dia e eu falo para mim mesmo: eu vou à igreja. Quando chega na hora de ir, dá um sono, acontece tanta coisa. E no final do dia, eu acabo chorando no meu travesseiro, com uma dor terrível, e no outro dia, tudo se repete da mesma maneira. Quero continuar ouvindo a opinião dos nossos amados ouvintes. Olha o WhatsApp aí, gente, ó. Vale com a 93 pelo WhatsApp. 96803-8319. 96803-8319. Pode falar comigo também aqui no Facebook da 93 FM. A nossa página já está ali com a foto dos nossos debatedores no programa de hoje. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. E aí, queridos, eu pergunto: quando um modelo de espiritualidade se desfaz, aquela pessoa que se tornou pra gente um exemplo, um modelo, muitas vezes, vocês sabem bem disso, quando um pastor ele tropeça e infelizmente ele tropeça e cai, ainda que ele se levante ou ainda que ele seja levantado, muita gente atribui a isso o desmontar da sua vida espiritual. Mas não é só o líder, não. Quantas vezes é um pai, às vezes é uma mãe, às vezes é um amigo, uma pessoa importante para a sua vida, e estas decepções nós já estamos muito habituados a receber aqui as opiniões dos nossos ouvintes que apontam para isso. Ou seja, isso acontece. É claro que isso pode acontecer em qualquer área, qualquer segmento da nossa vida. Embora nós sejamos absolutamente integrais, ainda existe uma tentativa de departamentalizar um indivíduo. Daí a nossa segmentação. O que pensam vocês? Então, JR, a existência de modelos e a necessidade de modelos é extremamente natural. O próprio apóstolo Paulo cita a si mesmo como modelo para imitação. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, ter um modelo, seguir um modelo de uma pessoa, de alguém que está próximo de nós, é profundamente natural, é o que normalmente acontece e faz parte da nossa experiência social. A gente vive em sociedade, a gente olha as pessoas e se mira nelas. Agora, o que acontece é que no desenvolvimento da maturidade pessoal, nós precisamos começar a aprender a distinguir aquilo que é modelo para nós do que é natural da vida humana. E a gente deve esperar dos modelos que eles sejam tão humanos como nós, passíveis de erro, falíveis. E quanto mais maduros somos, mais aprendemos que podemos imitar, podemos seguir exemplos, mas não podemos nos associar ao sucesso deles, ao nosso sucesso. Nós não podemos vincular a nossa espiritualidade à espiritualidade do outro. Pode ser até que ela nem fosse o modelo de cristã que ele imaginasse. Talvez o modelo, ele tinha uma concepção de um bom modelo porque ele não era cristão, então ele achava que ela era muito santa, muito convertida, e talvez nem fosse, e agora que ele está buscando a santificação para a sua vida, ele está observando de outra forma. Mas o importante é que temos que observar, assim, eu mesma, no início do meu ministério, eu olhava para as irmãs da igreja e via aquela família linda, as irmãs cuidando de seus filhos. Eu era muito novinha, tinha apenas 19 anos, e eu falava assim: é isso que eu quero para minha vida. Depois comecei a ouvir a rádio, ouvir os debates, e eu via aqui as mulheres de Deus falando com uma santidade, com uma serenidade. Eu dizia: isso que eu quero para minha vida. Isso é muito importante, não é? Mas nós não podemos querer ser aquela pessoa e querer que aquela pessoa seja da forma que a gente almeja. A gente precisa não se desviar em nenhum momento do nosso alvo, do nosso propósito, do nosso foco, porque no nosso foco, no nosso Senhor, não há nenhum erro, não há nenhum engano. Há um braço estendido, braços estendidos
estendidos esperando para nos acalmar, para nos acalentar, para nos abraçar, para nos ajudar. Então esse é o nosso modelo primordial. Então o nosso foco tem que estar nele. Nós não podemos olhar para o lado, né? Não quer dizer que a pessoa que está vivendo com o Senhor o tempo inteiro, ela vai viver em santidade e em nenhum momento vai fraquejar. Nós temos aí, eu vi o pastor Marco Antônio Peixoto numa pregação muito, muito linda, eu amei, e ele dizia o seguinte na pregação: você quer exemplo maior do que Judas? Judas andou com o Senhor Jesus, foi testemunho ocular de todos os milagres, de muitos milagres dele, esteve ali presente naquele amor todo envolvido, muito próximo de santidade, e em um certo momento da vida ele teve uma caída, uma recaída, né? Então, assim, nós precisamos olhar para o nosso alvo, e isso será primordial para as nossas vidas. O pastor Gilton, ele trouxe um foco bem interessante, da nossa necessidade de ídolos. Nós precisamos nos mirar em alguém até para a nossa formação, né, da nossa personalidade. Quando nós damos sorte de ter um pai e uma mãe de uma personalidade forte, eles imprimem em nós uma personalidade, né, que não há necessidade então da gente buscar ídolos lá fora, porque a formação de casa foi muito boa. Mas o exemplo disso está como grupos imensos, né, vão atrás de ídolos, sucesso, os Beatles, Rolling Stones, esses grupos, né, ou jogadores de futebol, enfim, essas pessoas que se dão como artistas, e até mesmo pastores, não é? Pastores, eu estou tendo uma experiência, né, até como eu comentei isso com a Marta, nas minhas férias agora, eu conheci um pastor, né, que eu ouvi a pregação daquele homem, e eu amei aquele camarada. Quando eu estou entrando no YouTube para ouvir ele pregar, entende? Quer dizer, então, porque nós pastores também precisamos, sim, não é? Porque a gente só dá, né? Sim. É como aquele cozinheiro que faz a comida, mas não come, dá? Então a gente precisa de alguém também que faça comida para nós comermos. Então, quer dizer, eu não estou idolatrando esse homem por causa da minha maturidade, né? Mas eu confesso que as pregações dele têm me ajudado, mesmo sendo um homem já, sim, maduro. Então é uma necessidade que a gente tem. Agora, precisamos orar a Deus para escolher o ídolo certo, a pessoa certa que vai ser o nosso modelo. Quando o senhor chama de ídolo, o senhor está chamando de modelo. O modelo, de exemplo, exatamente. Né? Vozes que nos inspiram, né? Nós precisamos ter esse referencial de inspiração, porque eu preciso observar alguém como um exemplo de vencedor, né? Essa pessoa vencedora, eu quero me espelhar nisso que ela tem feito, como ela tem conseguido e atingido seus objetivos. Só que a nossa questão é que muitas vezes nós nutrimos expectativas irreais a respeito do outro. Pastor Gilton colocou muito bem tudo que ele disse aqui, eu concordo plenamente, e exatamente essa questão de ter expectativa errada, irreal, como a missionária falou, e esperar que aquele padrão era o melhor, e hoje ele está tendo uma vida diferente, e a sua esposa, ele diz que quase não vai mais à igreja, mas ela ainda vai. Então, se ela ainda vai, isso é importante observar. Se aconteceu alguma coisa, mas ela continua de vez em quando buscando. Então ela sabe qual é o lugar correto para ela buscar o auxílio e encontrar a solução dos seus problemas. É que, diferente de outras áreas, o modelo espiritual, ele é uma referência que está acima, na perspectiva de quem o vê, do bem e do mal. É diferente, você tem um profissional, então tem alguém da área X. Então você diz, olha, aquela pessoa, ainda que ele deixe de ser o brilhante profissional que foi ao longo de 50 anos, você vai dizer assim, mas foi um profissional extraordinário, hein? Agora ele é ruim, mas olha, durante 50 anos ele fez chover. A gente tem uma tendência de valorizar essa parte boa, né? Agora, quando é questão de espiritualidade, a gente tem a tendência de achar que tudo que aconteceu nos 50 anos anteriores foi farsa. Então, como disfarçou, hein? Porque uma pessoa com grande espiritualidade não faria aquilo, entendeu? Que ele fez, ou que ela fez. Então, a questão do modelo, me parece, como vocês já reafirmaram aqui,
muito importante para a nossa vida. Nós temos pessoas que vão nos discipular, que vão nos ensinar, que vão nos ajudar. É evidente que o nosso alvo é Cristo, o modelo é Cristo, o evangelho é feito para que nós olhemos para Cristo. O próprio apóstolo Paulo disse para as pessoas olharem para ele, porque ele olhava para Cristo, não que seguissem a ele, mas que seguissem junto com ele a Cristo. Ou seja, você vê isso estampado nos evangelhos, nas cartas, isso está absolutamente explícito. E hoje, quando a gente vai observar alguém, eventualmente, para citar o exemplo do reverendo Jorge, ele ouviu uma pregação em amor, de repente ele descobre que a pessoa sobre a qual ele está mencionando, ainda que ele não tenha dito nenhum nome, não é nada daquilo que parece ser. Aí só que não é um modelo de espiritualidade somente, tem uma questão ministerial, oratória, enfim, características, habilidades que se misturam ali, mas quando é vida espiritual, isso se torna uma crise. Por quê? Porque nós precisamos ter e ao mesmo tempo precisamos entender que aquela pessoa é falível, que aquela pessoa não é perfeita, que aquela pessoa não é angelical, ela é pecadora, como nós somos, ela tem pés de barro, como nós temos. Então não é possível tornar uma pessoa modelo e torná-la um ídolo, porque se idolatrarmos alguém já está errado, e se idolatrarmos alguém nós estamos partindo do princípio que a pessoa não tem erro. O idolatrar que eu falei, pastor, só para esclarecer. Sim. Por isso que eu perguntei aquela hora. Você gostar muito de alguém. Agora, o que acontece também é que nós achamos que o pecado, muitas vezes, ele é determinante, quando ele é contingente na vida de uma pessoa. Né? Uma figura que serve de grande exemplo é Davi. Davi era um homem de Deus. Davi tocava uma harpa com tanta unção que os demônios de Saul saíam. Não é? Davi teve aquela visão de carregar a arca para Jerusalém e de construir o templo, que foi feito pelo filho, mas partiu dele a ideia, né? Davi organizou o culto em Israel, né, de uma maneira extraordinária. No entanto, Davi comete um pecado terrível, não é? Só que depois de cometer o pecado terrível, quando o profeta vem e chama a atenção dele, ele se arrepende e ele retoma outra vez aquela vida dele. Então, o pecado na vida de Davi, ele foi contingente, não foi determinante. Aquele pecado não o derrubou, não é? Fê-lo tropeçar, não é? Mas não derrubou. E muitas vezes a gente acha que o cidadão que pecou, né, ele está caído, quando muitas vezes aquele indivíduo, a gente teve um caso, eu vou citar porque é uma figura pública lá nos Estados Unidos, Jimmy Swaggart, né? Jimmy Swaggart, caiu, né? Um dia desse eu liguei lá nos Estados Unidos, estava vendo televisão e daqui a pouco estou vendo aquele homem pregando, né? Tá gordo, né? Uma pregação tremenda. Falei, mas que palavra poderosa essa? Daqui a pouco apareceu embaixo o nome dele, pastor Jimmy Swaggart. Eu dei um grito de aleluia. Né? O homem está de pé, glória a Deus. Não é? Entende? Então, novamente, eu acho que a palavra-chave desse processo todo é a palavra maturidade, né? Exato. Eu iria citar também Davi ao dizer disso, porque quando nós amadurecemos e começamos a compreender a complexidade da vida e que a caminhada cristã não é simplesmente uma caminhada em linha reta e linha ascendente, a caminhada da vida cristã é mais parecido com um zigue-zague e nem sempre ascendente, né? Há as subidas, mas há as descidas também. Então, quando a gente tem essa percepção, a gente está vivendo na maturidade, e aí a gente consegue dissociar, a gente consegue separar o que é um momento na vida da pessoa do que é o caráter daquela pessoa, e aí é que se dá o fenômeno do exemplo. Não, eu posso perceber que aquela pessoa tem qualidades, mesmo tendo falhado nesse momento, mesmo não correspondendo a toda aquela minha expectativa, mas ela pode servir nesse aspecto para me orientar ou para me ajudar a caminhar a vida cristã. Amém. Nós não conseguimos muitas vezes chegar nas pessoas, nós não temos esse poder, né, de identificar o que está acontecendo no coração, qual a intenção, mas o Senhor Jesus, quando ele chegava nas pessoas, ele chegava com todo esse amor, com esse olhar de misericórdia, não com acusação, porque ele entendia o coração e sabia por que aquela circunstância estava acontecendo. E às vezes, por nunca ter passado por aquele estágio, a gente se coloca num outro posicionamento, às vezes até de superioridade. Olha, hoje eu sou santificado, e por que essa pessoa está vivendo dessa forma? Tem uma fala
fala que eu acho interessantíssima, vou ler rapidinho, em Gálatas, capítulo de número 6, que essa fala do apóstolo Paulo, ela me ensinou muito a lidar com as outras pessoas. Ela diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Ou seja, nós precisamos olhar para as pessoas numa posição de que, se nós estivéssemos naquela posição, se isso estivesse acontecendo comigo, não está acontecendo agora, mas poderá acontecer. Então eu tenho que encaminhar o meu irmão com esse olhar de mansidão e de amor. Amém. Aqui no WhatsApp, uma ouvinte diz assim: olha, eu conheci um irmão que pregava muito, e ele dizia que ele era um ex-viciado. E eu passei a olhá-lo como um grande exemplo. Ele acabou de pregar num desses cultos e em seguida eu peguei bebendo e usando droga. Nos dias de hoje, ela diz, nós estamos sendo enganados e eu vou confessar a vocês, eu estou com muita raiva da igreja e nunca mais fui a nenhuma igreja por causa desse irmão que me enganou e a tantos outros. Quero agradecer a nossa ouvinte pela transparência e por nos acompanhar, por nos ouvir e por acreditar no ministério que aqui está, e quero encorajá-la a repensar a sua decisão, porque, olha, vou te dizer uma coisa, a gente está tendo já há muitos anos, ouvinte, não é de agora, não. Essa questão de ter gente que mas não é, isso é mais antigo que, meu Deus do céu, como isso impressiona. O detalhe que torna isso mais expressivo é que, com o crescimento numérico da igreja, e vou repetir, crescimento numérico da igreja, nós estamos tendo uma avalanche de pessoas que precisam assumir os púlpitos. Então, quer dizer, o que acontecia? Você tinha 10 púlpitos, você tinha 10 irmãos ali. De repente, com o crescimento numérico, esses púlpitos foram para 100. Mas os 10 irmãos continuavam ali, eles não conseguem ocupar 100. Aí começou um processo de, olha, vamos chamar fulano, beltrano, ciclano, e aí vão colocando um monte de gente. Fora isso, ainda tem uma dificuldade que se amplia, que é a questão dos testemunhos. São pessoas especializadas em falar sobre um único assunto. Então, às vezes, como é o caso que a nossa ouvinte conta, uma pessoa que não está preparada para assumir aquele papel, mas quem o coloca ali é o mesmo grupo que a igreja cresceu numericamente, nós precisamos colocar alguém ali, e tem gente que acha que isso atrai gente, então faz por uma questão de tornar o espaço mais atraente ou atrativo para os outros que ali estão, mas ainda assim, ouvinte, tem gente séria. Tem a pessoa que dá o testemunho, fala sobre o mesmo assunto, mas é gente correta, gente íntegra, gente arrependida, que teve uma vida transformada, mudada, é fato que isso existe. Agora, não fica, por favor, por causa de um indivíduo, zangada com a igreja toda. Eu sei que você não está zangada com a igreja toda, você está nos ouvindo, nós somos igreja. Nós não somos aqui uma porta, não temos aqui uma placa, mas somos igreja. Então, eu quero te encorajar a você dar um passo a mais e, pela graça de Deus, passar por cima disso, não se deixar levar e não deixar que isso justifique a sua ausência da igreja. Você precisa voltar para a casa do Pai. Amém. Bom, vamos aqui a um pequeno break, você continua participando com a gente. Deixa eu te dar aqui o número do nosso WhatsApp aqui, ó. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Olha ele aí. Olha ele aí. Olha ele aí. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Mais gente participando com a gente, eu quero agradecer o carinho, gente que liga também para participar aqui conosco, aqui de Nova Iguaçu, um ouvinte dizendo: o problema é que as pessoas estão acostumadas com referências na igreja. Nós esperamos que os líderes ou irmãos sejam esse referencial, mas devemos lembrar que nossa fé tem que ser baseada em Jesus Cristo, conta um ouvinte. Outra ouvinte agora do centro do Rio dizendo: esse debate está me abençoando muito, eu sempre sonhei com um casamento abençoado, mas sinto que meu noivo não é muito perseverante.
somos cristãos, mas confesso que acho que ele é meio frio em relação à Bíblia. Diz aqui a nosso ouvinte, essa aqui nem vai se decepcionar, entendeu? Porque ela já sabe que ele é. Tá, vai continuar ouvinte, não é isso? Não é isso, reverendo Jorge? Pode continuar sapo. Né? Você se decepciona com quem você espera uma coisa boa. Agora ela já está esperando coisa, né, ruim da parte do noivo aqui. Aprendeu com o achado dele. A verdade, JR, é que nesse caso ela está fazendo uma aposta numa possível mudança, mas já entra nesse processo sem esperança. Então fica difícil ela exercer até uma influência positiva na vida desse noivo ou namorado, talvez. É difícil, hein? Agora aqui a participação dos nossos ouvintes pelo Facebook, dizendo o seguinte: olha, conheço sim, eu também já passei por isso há alguns anos, mas superei essa fase e hoje reconheço que o melhor modelo a seguir é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, agradecendo aqui também o outro ouvinte, dizendo: eu tive uma briga na minha família que chegou comentários na igreja, né? Isso foi fazendo com que eu e meu esposo nos afastássemos da igreja e estamos nos sentindo muito mal, mas infelizmente ainda não me sinto preparada para ouvir o julgamento das pessoas que poderiam estender a mão e tentar entender o que está havendo, mas preferem julgar. É decepção com a comunidade como um todo. Isso acontece bastante, e esperar alguma coisa do outro é que adoece o nosso coração. Sim. Quando nós ficamos esperando que eu tenha uma atitude que vai nos dar carinho ou nos ajudar ou nos acolher, e isso não acontece, nós vamos adoecer. Então é importante nós termos as expectativas corretas de que o Consolador, o Espírito Santo, quem vai nos dar o apoio, e pedir sabedoria para que nos acheguemos a pessoas que possam nos compreender, nos ajudar. Então imaginar que está todo mundo pronto para acolher dentro da igreja, isso é utópico. Nem todos estão prontos para poder receber e acolher como nós imaginamos. Tem uma ouvinte aqui pelo WhatsApp que ela aponta para o cansaço, mesmo depois de ter alcançado aquilo que ela tanto esperava. Ela diz: é assustador, mas aconteceu exatamente isso comigo. Eu vivia cobrando do meu marido que ele não apenas frequentasse a igreja como ele já fazia, mas que ele se empenhasse em ter mais compromisso com Deus e passasse a fazer alguma coisa na obra do Senhor. Só que eu cansei de remar sozinha, e até mesmo quando eu vejo que hoje ele está sendo mais espiritual do que eu me sinto muito desanimada e não consigo. Olha aí, tem muita gente assim, viu, gente? Aqui, inclusive, o nosso ouvinte que encaminhou o e-mail pergunta: como não deixar que o esfriamento de uma pessoa nos esfrie também? Acontece que há uma coisa chamada esgotamento espiritual, né? Então a pessoa tem um esgotamento espiritual. É por isso que é bom, quando alguém está enfrentando alguma luta, né, procurar um ministério de oração da igreja ou pastores para estar dando um apoio, para que a pessoa não entre nesse esgotamento, que ela começa a lutar sozinha. E isso é bem interessante, né? Essa palavra até aprendi num livro que surgiu não tem muito tempo, né? Sobre esgotamento espiritual. E depois a gente começa a entender algumas realidades espirituais dentro da nossa igreja. Então, essas pessoas que estão atravessando por isso aqui, precisam ser orientadas pelo pastor, como é que ela vai outra vez, não é? Recarregar as suas baterias espirituais, vamos dizer assim, né? Então é muito necessário o apoio pastoral nesse momento, né? Eu vejo também uma outra questão que a gente precisa sempre lembrar, é que a nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade está muito associada ao culto, ao templo, à vida religiosa na comunidade. Nós damos muito pouca ênfase à espiritualidade individual ou à vida devocional que eu preciso cultivar. Os meus hábitos espirituais, eles precisam acontecer, eles precisam se desenvolver independente da igreja ou dos programas que a igreja apresenta ou proporciona aos seus membros. Então eu tenho que ter a minha vida pessoal com Deus de oração, eu tenho que ter a minha vida pessoal de estudo da palavra, de meu cultivo da comunhão com Deus. Eu tenho que pensar em termos limites. Digamos que se estivéssemos num contexto como de alguns cristãos hoje, onde não se pode ler a palavra, onde não se pode cultuar publicamente, onde não se pode divulgar o evangelho, como é que um cristão sobrevive num lugar desse? Ele vive da sua própria devoção pessoal.
Então, se nós formos capazes de pensar numa devoção pessoal, numa comunhão pessoal, numa disciplina espiritual individual, nós vamos perceber que o impacto da vida da igreja, que é importante, que é necessário, que ajuda, não é tão determinante assim. Então é preciso pensar que eu, ao lado de ter uma vida na igreja, com o grupo, eu tenho que ter minha vida pessoal com Deus, independente das circunstâncias. Vou pedir agora, mas para que vocês falem isso mais adiante, eu tenho certeza que isso vai ajudar, e para mentes pragmáticas isso pode ser muito oportuno. E como é rádio, a gente tem que trazer alguns passos, né? Sistematizar de alguma forma o que gera o esfriamento. Então, nós poderíamos dizer o seguinte: olha, cada um diga 3 coisas aqui, ainda que se repitam, não há dificuldade. Tem 3 coisas que geram esfriamento. 3 coisas, olha, isso, aquilo e aquilo outro. E agora tem 3 coisas também, ou 5 ou 10, enfim, que geram o aquecimento, ou seja, o efeito oposto. Porque eu tenho a impressão que isso vai ajudar os nossos ouvintes, porque pode ser que alguém esteja. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos, por exemplo, aqui, olha, como uma dica para não adoecer. Alimente-se de forma saudável e no tempo correto. Então, estou dando aqui um exemplo. Então, uma pessoa não come, entendeu? Ela não almoça, ela não janta, e quando ela come alguma coisa, ela come aquele hambúrguer. Mas sabe aquele hambúrguer? Sentiu aí, ouvinte? Aquele hambúrguer com 2 carnes, com queijo, aquele hambúrguer com alface, com tomate, com maionese, aquele hambúrguer com cebola, sabe? Aquele já cercado de batata frita. Já imaginou aí, ouvinte? Só que a pessoa só come isso. A alimentação dela é essa. Então, essa é uma dica para adoecer. Olha, quer adoecer? Faça da sua alimentação isso, que você vai adoecer num prazo muito curto, e vai aparecer alguém e vai dizer: mas eu conheço uma pessoa que ela come isso e ela não adoeceu ainda. Pode esperar que essa hora vai chegar, companheiro. Pode ser. Sim, eu acho. Tá certo? Então não é agora não, tá? Eu quero dar tempo para todos os 4 escreverem aí, e aí vocês vão construindo isso aí para nos ajudar a desenvolver isso e apresentar para os nossos ouvintes uma base, porque eu creio que isso aí vai ser importantíssimo para nossa vida. Pastor Josué, o senhor destacou a frase: como não deixar que o esfriamento de uma pessoa nos esfrie também. Eu vou ler o texto de Filipenses 3, 13, 14, que diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Na minha opinião, está falando do aperfeiçoamento. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo viu diante de si uma necessidade que ainda não havia alcançado. E o que ele fez? Primeiro ele disse: uma coisa eu faço. Ele tomou uma decisão de seguir alguns princípios e ter foco. O foco é fundamental para nós não sermos distraídos no meio do caminho. E eu já tinha preparado uma listinha para falar sobre esse meu destaque. A questão... O tempo de qualidade, como o pastor Gilton já falou, é importantíssimo. Tempo de qualidade com Deus todos os dias, no seu melhor horário, ou pela manhã, ou na hora do almoço, ou na hora de dormir. Ter tempo de qualidade com Deus, aquele tempo de você ler um texto e deixar o Espírito falar o seu coração, sem buscar sem ter a necessidade ou compromisso de buscar outras fontes. Deixar o Espírito Santo fazer a parte dele. Não deixar de desenvolver os seus dons e talentos. Desenvolva seus dons e talentos. Nunca deixe isso para trás. Às vezes nós somos afetados por circunstâncias dentro da igreja, e a primeira coisa que nós fazemos é deixar de fazer aquilo que o Senhor nos deu, os talentos especiais que Ele tem nos dado. É isso que vai te motivar, é isso que vai nutrir a sua força, você perceber a sua utilidade na casa do Senhor. Às vezes também essa questão do cansaço, a preguiça, nós somos levados muitas vezes pela preguiça, a vontade de não fazer nada, ligamos a TV e aí passamos o dia inteiro cansados e continuamos cansados. Às vezes o excesso também de participação na vida social, e temos uma vida ativa na sociedade. Às vezes as pessoas que não estão conosco, que não estão na igreja conosco, nossos cônjuges, a esposa ou o marido, no caso dele a esposa, de repente tem uma vida social muito ativa, vários e vários compromissos, e o marido cede.
às vezes, de estar na casa do Senhor e desenvolver os seus dons para poder agradar a esposa. Só que acaba desvirtuando, acaba saindo dos trilhos do sacerdócio do lar, de orientar a família para servir ao Senhor. Então, cuidado com o excesso de trabalho. Às vezes saímos e nos dedicamos tanto ao trabalho, damos o melhor do nosso tempo, da nossa mente, da nossa inteligência, da nossa força ao nosso trabalho, às vezes também do lazer, excesso de lazer, e essas coisas podem se transformar numa religião para nós. Essas coisas podem se tornarem, o excesso disso pode fazer com que nós já tenhamos um compromisso e muitas vezes coloquemos essas coisas no lugar de Deus. Aí fica muito difícil o desenvolvimento e a consequência disso é um esfriamento gradual. Ouvinte dizendo: trabalhava no departamento infantil e assim que meu marido se separou de mim, mudei de igreja. Gente, eu fiquei desanimado em continuar, pois na igreja que frequento tem departamento para todos. Agora, eu sendo divorciada, sou mais uma no banco. Orem por mim, pois estou sozinha há 11 anos, diz a nossa ouvinte. Ouvinte, se você está há 11 anos, minha filha, você segura a onda aí, porque é necessário que você, caso resolva casar-se outra vez, que você escolha muito bem, seja sábia, que Deus te dê sabedoria. Agora, é bom quando você está numa igreja, você se oferecer para trabalhar, liderança. Olha, eu estou aqui, estou disponível, eu quero. E não é só, e as pessoas falam uma única vez, mas esquece que a pessoa pode ter esquecido. Olha, ninguém é infalível não, gente. Você nunca esqueceu de nada? Vai dizer que você nunca esqueceu de nada? Não, eu falei com o pastor, com a pastora. Quantos anos tem? Tem 15 anos e nunca aconteceu nada. Mas será que a pessoa lembra, gente? Volta lá, conversa com a pessoa, tenha misericórdia dos seus líderes, não exijam dos seus líderes perfeição. Não, mas eu falei com ele anotou, perdeu o papel, mas eu mandei um e-mail, será que ele recebeu? A gente às vezes cobra tanto dos outros, sabe? Eu tô acostumado até por exemplo próprio mesmo, a dizer que a gente esquece tanta coisa que não podia esquecer. A gente faz tanta coisa, a gente precisa de tanta ajuda, então não há dificuldade alguma de dizer, olha, lembra aquele dia? Qual dia, rapaz? Não, aquele dia que sabe, aquele dia, não tô lembrando não. O que aconteceu naquele dia? Aquele dia nós conversamos aquele dia? E o que aconteceu? Não, pois naquele dia nós conversamos, sim, eu já entendi que nós conversamos naquele dia. Mas nós conversamos o quê? Conversamos aquele assunto. Aquele assunto, naquele dia nós conversamos. Ou seja, conversa de doido. Vamos ajudar. Leva por escrito, entrega, ajuda, coopera. Não parta do princípio que a pessoa não quer. Sabe que isso é coisa que não pode ter. Não, ele não quis ou ela não quis. Eles não deixam, não podem. Vamos tentar, gente. Eu sei que tem casos, eu sei que tem casos que a pessoa não quis mesmo. Eu sei. Eu sei que tem casos que a panelinha não deixou. Tô dizendo que isso não existe, não. Eu sei que tem. Só tô pedindo a vocês, faz um outro lado dessa história. Vá de novo, converse. Tenha compaixão dos seus líderes. A proatividade é muito importante e a visão ampliada, né? Só existe uma igreja. Então, são coisas que, se eu preciso desenvolver o meu ministério, se eu tenho... mas não muda de igreja ainda não, entendeu? Tenha paciência, porque mudar a igreja talvez seja a parte mais fácil. O mais difícil é mudar esta igreja e não mudar de igreja. Vamos tentar, entendeu? Às vezes é uma coisa que, eu falei e tal. Às vezes foi até uma percepção errada que você teve. E o negócio da porta da igreja é um negócio de doido, que a pessoa fala na porta da igreja, o pastor pregou, tá certo? Ele tá com a mensagem na cabeça, tá com a reação de uma pessoa, com uma reunião que tem depois, a agenda que segue, a pessoa conta uma coisa e lamentavelmente ele não escreveu, porque tem gente que tem o hábito saudável, eu já ouvi gente, eu não faço não, mas já vi gente que anda com uma cadernetinha, a pessoa falou, anotou na hora, olha que coisa boa. Mas ela fala aí que a questão de ela ser divorciada é um problema. Não tô dizendo para ela insistir, tô dizendo para ela não desistir, talvez seja este ponto, mas não desistir, talvez entendeu? Mudar de igreja tenha sido o problema, né? Coitada, bom, enfim, vamos para frente, né? Já estão aí com as suas listas aí? Vamos lá, quem quer iniciar?
Eu posso falar algo que o pastor Josué até ele colocou uma prévia que eu acho primordial para se manter a comunhão com o nosso Deus. É algo chamado tempo devocional, sabe? O tempo é algo que Deus deu para todos com muita diplomacia, assim, de forma muito, muito especial e democrático também, né? Todos nós recebemos 24 horas. Mas o que vai determinar a diferença é o que eu faço com as 24 horas que eu recebo, né? E muitas vezes a gente quer fazer tudo e esquecer de ter o nosso devocional com Deus. E isso é um fator primordial. Nós precisamos ter tempo de dedicação à palavra de Deus. A Bíblia diz que em todo tempo as nossas vestes têm que ser alvas e nunca pode faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Então, se você não dedica um tempo diário a Deus, você pode correr o risco de se esfriar espiritualmente. Verdade. Eu não sei se já é para passar, mas já passando, eu gostaria de acrescentar uma visão que eu tenho em relação a isso, que é muito baseada na experiência do povo de Israel após a morte de Josué. A Bíblia diz que enquanto Josué era vivo, o povo de Israel permaneceu servindo a Deus. Só que morreu Josué. E morre depois de Josué toda aquela geração que presenciou os fenômenos, os milagres, toda a operação de Deus no início da conquista da terra prometida. E tendo morrido Josué e a geração que o acompanhava, a geração seguinte não conhecia mais de Deus, não tinha contato mais com tudo aquilo. E eles, diz o texto bíblico, que eles fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor e foram servir aos Baalins. Então, aos deuses daquela região, né? Então, eu tiro disso para explicar o esfriamento. Muita gente não conhece a Deus, não conhece o poder de Deus e não tem uma vida de contato com Deus. Ele ouve de Deus, ele conhece, o pastor fala de Deus, o irmão dá um testemunho de como Deus operou, a irmã fala do milagre, mas ele pessoalmente não tem vivência com Deus, não tem experiência com Deus. E quando eu não tenho experiência com Deus, eu só sei de Deus por ouvir falar, a minha espiritualidade é pobre, é vazia. E fatalmente, na primeira decepção, eu vou me afastar, porque eu não tenho comunhão com Deus, eu não tenho vivência. E aí isso remete ao que a pastora acabou de falar, a pastora Kátia, e que o pastor Josué também mencionou. É preciso uma vida devocional rica, em que Deus está presente no meu dia a dia. Isso. Dedicação de tempo. A missionária falou que Deus deu a todos nós 24 horas. E nessas 24 horas nós fazemos tudo aquilo que julgamos que é importante. Então, muitas vezes, a vida espiritual, a vida de comunhão com Deus não é importante. Eu já ouvi de um líder de igreja, né, um indivíduo com uma formação universitária, etc e tal, dizer que não lia a Bíblia porque não tinha tempo. Eu não aceito isso, porque não é importante para ele ler a Bíblia. Né? Então, muita gente na igreja, né? Não é importante. Não é nem ser prioridade, mas não é importante. Não é? Por quê? Porque a gente tem que trabalhar, então o nosso trabalho é prioridade, no caso, o caso dele, né? Ele trabalha, então é prioritário. Agora, ler a Bíblia tem que ser importante, ele tem que arranjar tempo, né? Então, primeiro, comunhão com Deus. A falta de comunhão com Deus leva ao esfriamento, né? É entender que em todo tempo eu estou diante de Deus, né? Em todo momento, em todo lugar eu estou diante de Deus, né? Então isso aí já sela uma comunhão com Deus que me ajuda a manter a minha fé. A falta de comunhão com uma comunidade, né? Essa comunidade não tem que ser a minha igreja metodista Betel de Campo Grande, pode ser uma comunidade perto da minha casa, né? Eu mesmo, na minha mocidade, eu frequentei uma comunidade que se reunia na casa do pastor Paulo Brito, quando ele era solteiro, ainda era jovem, na casa dele, e um grupo de jovens, e lá quantas vezes, né, eu fui reaquecido na minha fé, né? Então é ter comunhão com uma comunidade. E o terceiro, tirar tempo para estudar a palavra. Não é fazer estudo bíblico do pastor fulano, não. É centrar para ler a palavra, extrair da Bíblia o que o Espírito Santo quer falar ao meu coração,
né? Porque é um estudo bíblico. Eu vou ler o estudo bíblico do pastor Gilton, então eu vou ler um estudo do que o Espírito Santo falou ao coração do pastor Gilton. Se ele é o meu pastor, amém, é o meu pastor. Se não é, pode me ajudar muito também. Mas eu preciso ter a minha própria extração do que o Espírito Santo tem para mim na palavra de Deus, para eu crescer, não é? Então, isso ajuda, e a falta disso leva ao esfriamento. Muito bem, então nós podemos trazer aqui para os nossos ouvintes essas palavras todas. Eu quero agradecer a vocês por nos ajudarem a construir todas essas coisas. Fica absolutamente claro que o nosso ouvinte precisa ter o tempo dele de intimidade com o Senhor Deus, para que ele possa ter um relacionamento pessoal e não um relacionamento apenas comunitário. O comunitário é fundamental, mas o pessoal é intransferível. Você não pode transferir para alguém o entrar no seu quarto, fechar a sua porta, e o teu pai que te vê em secreto, ele, para te recompensar, ele tem que te ver em secreto, irmão. Olha lá o texto lá. Vê se não é exatamente isso. O teu pai que te vê em secreto te recompensará. Mas ele nunca te vê em secreto, ainda você está querendo o quê? Recompensa? É preciso desenvolver um relacionamento com o pai a ponto de você ter com ele essa intimidade. E nessa época em que todas as coisas já vêm praticamente prontas, a gente está desaprendendo a mastigar. Nós estamos desaprendendo a mastigar. O negócio agora é tudo no canudinho espiritual. Vem tudo prontinho. Então é o vídeo do tal, é o Google que dá a mensagem tal, é o estudo de não sei quem, como foi mencionado aqui. Nós precisamos usar essas ferramentas como apoio. São ferramentas de apoio, mas não podemos abrir mão desse tempo nosso com o Senhor, de você ler a Bíblia e você bater cabeça ali, você, meu Deus do céu, o que quer dizer isso aqui? Concupiscência, meu Deus, que negócio doido, que palavra esquisita. Aí você vai no dicionário, procura a palavra, agora eu entendi, quer dizer isso assim, que coisa interessante. Hoje você tem vários livros que você pode acessar livros muito especiais que vão te ajudar até a interpretar, a estudar. Mas olha, não deixa de estudar a Bíblia, você vá à palavra do Senhor, faça uma reflexão verdadeira, sincera, transparente, não perca a oportunidade, porque senão você está a um passo do esfriamento. Quero só lembrá-los aqui de uma coisa que é muito simples, né? Quando uma pessoa ganha dinheiro durante um tempo, a pessoa diz, fulano tá com a vida mansa agora, fulano, ele garantiu a estabilidade financeira. O que eu quero que todos vocês, ouvintes, tenham a estabilidade financeira. Já ouvi vários améns aqui, mesmo à distância, né? Outros dizendo eu recebo. Agora eu quero também que nenhum de vocês tenha estabilidade espiritual. E vou explicar. Porque na minha perspectiva não existe estabilidade espiritual. Quem parou de crescer já começou a cair. Então cuidado com isso. Não perca este contato que te alimenta, que te fortalece. E uma última coisa, perdoa aqueles que são referências e que despencaram. Se eles foram referências para você um dia, seja você agora referências para eles. Perdoa, estenda a mão, ajuda, vai lá. Fica juntinho, levanta a pessoa, ajuda no processo para levantar a pessoa. Não seja mais um a acusar ou apenas cruzar os braços. Nós precisamos fazer pelos outros o que os outros fizeram por nós. Você conhece alguém que acabou esfriando porque uma outra pessoa que ele tinha como modelo esfriou na fé? 72% dos nossos ouvintes conhecem, sim, JR. Quero agradecer o seu carinho, ouvinte. Quero encorajá-los a ter um alvo só, hein? Vamos pra frente. O nosso alvo é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa dependência é dele. Nós olhamos para ele, queremos ser como ele e viver sempre para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se o seu alvo é Cristo, vamos cantar juntos. Se não é ainda, que seja pela graça do nosso Deus e Pai, que essa seja uma virada na sua vida, que começa hoje, hein? E vai durar para toda a sua vida, em nome de Jesus. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais.
muita bênção, minha gente. Olha o povão cantando, ó. Essa é a nossa caminhada pela graça do nosso Deus e Pai, servindo ao Senhor com alegria, com intensidade, buscando o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso alvo. Meu alvo, seu, nosso alvo é Cristo. Ouvinte dizendo, JR, eu fui apunhalado porque eu mais confiava. Ouvinte, é mesmo, é? Jamais poderia esperar ser injustiçado. Minha família sofre demais e isso aumenta a minha dor e por que não dizer revolta? Apesar de pedir direção a Deus, confesso que é difícil conter o ímpeto de não tomar atitudes por conta própria. Qual a melhor atitude quando se é traído? Se é traído e de vítima passamos a ser vistos como vilões. Isso acontece muito, hein? Existe alguma maneira de fazer com que uma traição doa menos? Será que sofremos muito porque confiamos demais? Não seria o tempo de confiarmos menos? O que você acha, ouvinte? Hein? Amanhã, hein? Amanhã, hein? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Gilton de Medeiros, muito obrigado, querido. Deus abençoe. Leva um abraço pro pessoal do Novas e também para a Igreja Batista em Jardim Santíssimo, pastor. Obrigado, JR, pela oportunidade. Um abraço também pro pessoal da minha casa, minha família, que também está ouvindo agora, além dos que você já mencionou. Um abraço para todos. Muito obrigado, missionária Kátia. Leva um abraço para o pessoal do Campo Missionário Atos dos Apóstolos, por favor, missionária. Eu que agradeço, JR, essa rica oportunidade. Um forte abraço a todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, a nossa igreja, o Campo Missionário Atos dos Apóstolos, aos irmãos que estão no Facebook. Que o Senhor abençoe a todos. Reverendo Jorge, muito obrigado. Leva um abraço para o povo da Igreja Metodista de Campo Grande, para nossa querida Marta, que hoje está aqui ao vivo, presente. Se ela não estivesse, o senhor não estaria, tenho certeza disso. É verdade. E a Mercedes, né? Mercedes. Um abraço pra dona Mercedes, né? Minha Eu falei pra te dar uma força, tá? Não foi bom. Ela gosta de você, ela gosta de te ouvir. Sei, é um doce de menina. Então. O marido dela foi um pastor presbiteriano, né? Honrado, eminente, né? Então, coisa, hein? Meu sogro foi um grande pastor presbiteriano. Bênção pura. E um abraço para ela, né? Pra turma lá que tá ligada aqui, né? Na 93, tá ligado nesse programa, nesse debate lá da Betel de Campo Grande. Um abraço para todos, irmãos e irmãs. Tá? Maravilha. Um abraço mesmo carinhoso. Maravilha. Obrigado pelo convite, é bom estar aqui. Alegria, muito meu bom. irmão. Pastor Josué Praça, leva um abraço pro povo da Antioquia em Guadalupe. Amém, obrigado. Um beijo carinhoso a todos os irmãos da Antioquia em Guadalupe. E eu quero convidar todos os irmãos que fazem parte de uma igreja evangélica em Guadalupe a estar unidos conosco no dia 9 de maio. 9 de maio às 9 da manhã, nós estamos num evento interdenominacional clamando pela paz em Guadalupe e na região, que nós precisamos muito. Então será uma manhã de adoração e intercessão na comunidade cristã Terra Fértil, na rua João Paranaguá 134, lá em Guadalupe. Maravilha. Estaremos todos juntos dia 9 às 9 horas da manhã. Maravilha. Deus abençoe e obrigado. Olha, gente, hoje é aniversário da Soraya. Soraya, nossa companheira aqui na nossa 93 FM. Ela participou aqui já há alguns anos, há muitos e muitos anos. Embora ela seja nova, o velho aqui sou eu, né? O ouvinte pode ver pela foto. Eu gosto de mostrar foto porque, em geral, a resposta é contrária, né? Eu achei que você fosse mais velho pela sua voz. Então, eu tô encorajando com intenção, né? Mas a Soraya trabalhou aqui conosco dentro do nosso estúdio, já atendeu muitos dos nossos ouvintes, já disse isso para ela várias e várias vezes. Repito aqui, uma habilidade de ouvir o ouvinte e traduzir o que diz o ouvinte para as palavras, de tal forma que a gente consiga ler e compartilhar isso aqui. Ela fez escola e hoje muitas das nossas meninas trabalham dentro do modelo que ela mesma desenvolveu. Isso não é para muita gente não, viu? Desenvolver modelos assim, isso não é para muita gente não, e nós reconhecemos isso e hoje nós queremos agradecer a Deus pela vida dela, tá aqui no estúdio. Vou pedir ao pastor Gilton que ore conosco, agradecendo a Deus pela Soraya, que hoje tem outras responsabilidades aqui na
na 93 FM. O salário dela aumentou muito. Dizem que é um dos salários maiores da nossa equipe aqui. Mas ela merece, né? Merece? Não, eu quero que ela tenha mais aumento. Se eu pudesse, tivesse na minha praia, eu diria assim, olha, só por causa do seu aniversário ganha mais um aumento. Verdade. Entendeu? Se é mais aniversário, ganha mais um aumento, entendeu? Mas, enfim, né? Cada um na sua praia, né? É claro que se eu estivesse lá eu não falaria isso, né? Também tem isso, né? Mas nós queremos hoje agradecer a Deus pela vida dela, honrá-la e agradecer ao Senhor. Nós vamos orar por ela, uma companheira muito especial, e vamos orar também pelos nossos ouvintes, pelos temas que nós discutimos hoje aqui, pedindo que Deus tenha misericórdia e abençoe os nossos amados ouvintes, tendo sempre a prática contínua de orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Ó Deus, nós agradecemos a tua misericórdia, agradecemos a tua graça que nos alcança e nos traz de volta para ti. Ó Deus, nós nesta hora queremos agradecer a bênção da vida que o Senhor derrama sobre nós e particularmente sobre a vida da Soraya, que comemora mais um ano de vida. Ó Deus, que o Senhor esteja com ela em todos os seus momentos, em todas as suas necessidades. Que o Senhor a abençoe, prolongando os seus dias sobre a face da terra e fazendo com que esses dias sejam vividos na tua presença, para a honra e glória do Senhor. Que esses dias sejam vividos com qualidade, com saúde, com alegria, com paz, em harmonia no trabalho e na família. E que em tudo, ó Deus, a tua graça se manifeste na vida desta tua filha. Oramos ainda, ó Deus, pelos nossos ouvintes, por cada uma das pessoas que é alcançada por esse ministério que a rádio realiza através do debate. Que o Senhor esteja ministrando sobre essas vidas, que o teu Espírito esteja operando e que vidas estejam sendo, ó Deus, consoladas, amparadas, restauradas, curadas. Que em tudo, ó Deus, o teu poder se manifeste na vida de cada uma das pessoas alcançadas por esta rádio. Que o teu povo neste país alcance e receba de ti as manifestações do teu poder e da tua graça. Nós oramos, ó Deus, confiando em ti e pedindo tudo isto em nome de Jesus. Amém. Parabéns, arrebata-luz. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Ouve aí, vem comigo então. 93 de janeiro, tá ligado na melhor. A alegria do Senhor está aqui. A rádio do povo de Deus. Todo o povo de Deus. Se liga aqui.